A gente começa essa edição mostrando mais um caso de explosão de caixa eletrônico. Nessa madrugada, o alvo foi uma agência bancária que fica em Aparecida de Goiânia. A agência na Avenida Independência, em Aparecida, ficou destruída. A explosão foi por volta das 3 da manhã e atingiu 2 caixas eletrônicos. Essa é a segunda agência do mesmo banco explodida em 2 dias na região metropolitana de Goiânia. Os moradores do bairro Colina Azul contaram que ouviram uma explosão bem forte na madrugada de hoje e que ela foi seguida por uma troca de tiros. Testemunhas contaram que uma viatura da polícia passou pela avenida enquanto pelo menos 7 bandidos agiam aqui na agência e houve troca de tiros. Os moradores da região que vieram ver o estrago causado pela explosão reclamaram da falta de segurança. Tem que investir na segurança, porque está tendo ladrão demais, está tendo muito perigoso a cidade. Além de assalto, que tem muitos aqui na rua, demais. Isso aqui estava fácil, não tinha segurança. Essa é a segunda agência bancária explodida lá em Aparecida de Goiânia, ontem e hoje. A nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar para falar sobre a reclamação dos moradores, mas ainda não tivemos resposta. E aqui no estúdio a gente vai continuar falando sobre esse assunto que tem assustado os goianos. Já dá para perder as contas da quantidade de explosões a caixas eletrônicos que aconteceram só esse ano. A polícia já prendeu várias quadrilhas, muitos bandidos, mas os crimes não param. E para saber que medidas os bancos estão tomando, nós convidamos o presidente da Asban, a Associação dos Bancos em Goiás, Tocantins e Maranhão, o senhor Márcio Queiroz. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, boa tarde, senhor, bem-vindo. Esse caso de explosão a caixa eletrônico, até a gente estava conversando hoje de manhã, parece que é uma notícia repetida, né? Porque vem tendo um crescente número de caixas que são atacados. Isso tem sido um problema nacional, né? Goiás, inclusive, entrou na rota desse tipo de atividade. Do ano passado para cá, cresceu bastante o número de ocorrências desse tipo. E o que a Asban, a Associação dos Bancos, pode fazer? A gente sabe que para vocês o prejuízo é muito alto, né? Porque, imagina, o tamanho da destruição, a gente vê nas imagens, sempre as agências ficam dessa maneira aí, ó. Não sobra nada, né? Quebra realmente a infraestrutura da agência, fica muito comprometida, né? É um prejuízo material, econômico é grande, mas o que preocupa muito mais é o prejuízo ao atendimento à comunidade. Enquanto se recompõe toda uma estrutura dessa, a sociedade, a comunidade que é atendida por essa unidade, ela vai ficar prejudicada, tem que se deslocar para outras áreas, né? Em cidades onde existe às vezes uma única agência, o prejuízo ainda é proporcionalmente maior, porque a cidade fica completamente desassistida. E isto é muito ruim. O Brasil, o sistema financeiro brasileiro é pioneiro nesse tipo de prestação de serviço. Então, hoje existe uma disponibilidade muito grande que acaba sendo prejudicada. Nós estamos sendo forçados a restringir o tempo de atendimento e a quantidade da oferta nesse serviço por conta dessa insegurança que vem abalando a sociedade como um todo. E os bancos, no geral, estão tomando alguma medida de segurança? Vão tentar mudar alguma coisa para evitar que mais ataques aconteçam? Olha, do ponto de vista de segurança física, de instalações, nós seguimos tudo que é exigido na legislação e na regulamentação vigentes e mais algumas outras medidas. Agora, o que está acontecendo na sociedade é uma força bélica, né? Vocês têm visto, vocês mesmos têm apresentado o aparato bélico que é utilizado nessas ações, principalmente no interior. Então, é uma questão mais ampla de segurança pública. Nesse sentido, nós temos feito uma discussão grande com a estrutura de segurança do Estado, né? Essas ações, apesar das ocorrências, mas também aconteceu uma repressão com sucesso no fim de semana, né, lá em Alto Paraíso, por conta de uma interação com os órgãos de segurança, os órgãos de inteligência têm agido de uma forma mais científica, né, e temos
procurado compartilhar informações, né? Eles têm colocado de uma forma mais estratégica os seus recursos, né, materiais e de pessoas nessa atividade. Então, o sucesso já dessa ação já é reflexo desse tipo de parceria, desse tipo de interação maior ainda com o que nós já vínhamos fazendo. Uma outra medida, nós estamos recomendando que se diminua o volume de recursos nesses equipamentos nos momentos de indisponibilidade, quer dizer, na hora que fechar o horário para o funcionamento do atendimento, as instituições que assim puderem procurem minimizar os recursos à disposição nessas estruturas. Existe uma ideia também de reduzir o horário de atendimento desses caixas eletrônicos. A gente sabe também que muitos comércios usavam aquele sistema de banco 24 horas, por exemplo, e estão desistindo, né? Estão deixando de oferecer esse serviço exatamente por conta dessa onda de ataques também. É uma questão mesmo de segurança, né? Então, alguns empresários têm desistido dessa atividade. Existe também uma diminuição no tempo de oferta desse serviço, né? Em lugares de muita movimentação, como shoppings, esse tipo de coisa, tem ido até mais tarde. Em outros lugares tem se encerrado, onde a movimentação de público se torna menor, tem se encerrado mais cedo. São medidas que tentam coibir essa atividade e que, infelizmente, acabam trazendo prejuízos que não podem ser medidos do ponto de vista financeiro, mas de atendimento à sociedade como um todo, à comunidade como um todo. Mas vale a gente destacar também, Jânio, que mesmo os bandidos estão cada vez mais ousados, exatamente, né? Então, eles não têm medo de chegar numa cidade, fazer refém, atirar para o alto, fazer todo mundo... Mesmo com o trabalho da polícia, eles estão muito ousados. Infelizmente, é isso que tem acontecido e assustado também todo mundo, principalmente no interior, né? Sim, são forças de combate, de guerra, né? Que a gente tem tido notícia, né? Armas de grosso calibre, um armamento pesado, né? E que fica difícil até um enfrentamento direto pelo policial que está ali para prestar um serviço na comunidade. Entretanto, essa troca de informações e a ação da área de inteligência da Secretaria de Segurança aqui em Goiás começou a dar os primeiros efeitos, né? Nós já tivemos essa ação, o pessoal saltou, mas não conseguiu fugir, né? Então, são medidas que nós elogiamos, que nós compartilhamos e estamos colaborando no sentido de uma troca de informações mais ágeis, né? Uma troca mais ágil de informações, para que consigamos coibir isso aí, né? Agora... Do ponto de vista das instituições, como eu enfatizei, lamentamos essas ocorrências porque acaba a comunidade dos locais atingidos sendo muito prejudicada com a falta do serviço. E as pessoas também ficam extremamente assustadas, né? Agora, existe também um outro grave problema, que é a questão da legislação, né? O próprio delegado Alex Vasconcelos, que cuida do grupo anti-roubo a bancos, disse numa entrevista coletiva recente que existe uma dificuldade grande de manter esses bandidos na cadeia. A legislação também precisa ser revista, né? Bom, aí é uma questão que não é a minha especialidade, mas percebemos que há uma certa recorrência, né? O mesmo personagem aparece na sequência de várias ocorrências da espécie. Realmente, nesse outro lado aí, os nossos representantes precisam dar uma revisada na legislação que abrange essa área, né? De formas que nós tenhamos um resultado mais demorado, né? Um resultado mais efetivo da ação policial, né? Reconhecemos a estrutura policial em Goiás, tem se dedicado, são profissionais numa dedicação ímpar, né? Mas é um problema mais amplo, né? Ok, a gente falou aqui com o Mário Queiroz, ele é o presidente da ASBAN, que é a Associação dos Bancos em Goiás, Tocantins e Maranhão. Muito obrigada pela participação. Obrigado, senhor. Eu que agradeço a oportunidade.
No próximo bloco, a polícia apreende quase 10 toneladas de ração que foram furtadas em Rio Verde. E o advogado vítima de atentado à bomba fala pela primeira vez sobre a explosão. Agora, 12h13 e a gente já volta. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Você conhece todos os seus direitos? Sexta, Ordem do Dia. Um espaço aberto para o exercício da cidadania. Eu consegui a vaga da Gabriele na creche pela justiça. Tem muita coisa fora de ordem. Você não requisita o produto e o produto chega na sua casa. O programa que é a voz permanente do cidadão. A forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é ter uma maior fiscalização e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. Toda sexta, 11h30 da noite, Ordem do Dia. Uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A TV Cultura sempre se destacou por ser realmente um espaço dedicado à educação. Isso tanto na cobertura jornalística sobre o tema, muito qualificada, como também na sua grade de programas educativos para as crianças e jovens, que é mega reconhecido. Por ser um espaço tão dedicado a um tema mega estratégico para o Brasil, que é a educação, eu sou muito fã da TV Cultura. Estudar sem sair de casa. Não tem segredo, não é mesmo? Multiplique experiências, some conhecimentos, aprenda com um dos sistemas mais eficientes do mundo. Não vacile, estude. De segunda a sexta, às 6 da manhã, matéria nova. E todos os dias às 5, tem reapresentação com a matéria do dia anterior. Fique de olho, porque é uma boa oportunidade de carreira. Agora é a hora de se debruçar sobre os livros para não esquecer nada do que você aprendeu. O seu futuro com telecurso fica muito melhor. Vale a pena exigir e lutar por isso. Parceria da Fundação Padre Anchieta e Fundação Roberto Marinho. O advogado Valmir Cunha, que foi vítima de um atentado à bomba no mês passado em Goiânia, falou pela primeira vez sobre a explosão. Depois de passar por muitas cirurgias para cuidar dos ferimentos, ele diz que está se recuperando para voltar ao trabalho. Valmir Cunha começou agradecendo o apoio recebido da OAB e da família e amigos. O advogado de 37 anos foi vítima de um atentado à bomba no dia 15 de julho deste ano em seu escritório no setor Marista. Com a explosão, ele teve a mão esquerda mutilada, queimaduras de 3º grau no abdômen, em outras partes do corpo e uma fratura no pé esquerdo. O advogado relatou como tudo aconteceu naquele dia. Eu desci as escadas e fui saindo pela recepção, quando perguntei à minha secretária se tinha algo a mais para providenciar, para assinar, e ela me anunciou que tinha um presente. O que eu fiz foi puxar um barbante do lado, porque eu percebi que a caixa estava mole, puxei um pouco a escotilha e vi que tinha fios e coisas estranhas dentro da caixa. E me assustei e gritei para minha secretária anunciando que era uma bomba. Ela permaneceu sentada com aquele envelope na altura do queixo dela, aquele pacote. E na hora que eu fui sair, tem uma porta de vidro, isso eu me lembro bem. Quando eu fui tentar movimentar a porta de vidro, a minha reação foi voltar e tirar aquela bomba dali. Aí a bomba, obviamente,
deflagrou na minha mão, no ato de arremessar a bomba. Aí foi quando eu vi a minha mão mutilada e queimaduras terríveis pelo corpo, uma fratura exposta no pé, enfim, lesões de toda a ordem. Valmir Cunha diz que não está acompanhando as investigações do crime, mas acredita que o atentado seja resultado do trabalho dele como advogado. Valmir atua na área do direito empresarial e agrário. Acredito que tenha sido alguma parte contrária que tenha se inconformado com algum resultado processual, né? Então, os casos mais gravosos já foram informados e a polícia agora cabe à Polícia Civil investigar. O advogado ainda se recupera dos ferimentos e de 7 cirurgias. Agora ele se prepara para mais uma cirurgia plástica. Valmir diz que está se adaptando à nova condição física e espera voltar logo ao trabalho. Foi muito difícil colocar essa gravata. Meu pai, você vai sem gravata. Eu falei, não, vou com gravata, sou advogado e vou dar o nó na gravata. Tudo bem. Foi com a boca, foi ajeitando com o braço. É a condição que eu tenho. Então eu vou aceitar e, pelo contrário, vou caminhar com o coração livre de mágoa, de amargura, de rancor e vou voltar a atuar como advogado de uma maneira muito tranquila. Porque essa é a minha condição. O presidente da OAB Goiás elogiou a atitude do colega de profissão e diz que os advogados não vão se intimidar diante da violência como a que sofreu Valmir Cunha. Ao invés desse atentado, doutor Valmir, representar algo que coloca medo na advocacia de Goiás, a sua postura, o seu exemplo, nos dá mais coragem ainda para cada um dos 33 mil advogados inscritos na OAB prosseguirem no exercício dos seus mandatos, defendendo o direito dos seus constituintes. E em Pires do Rio, um advogado foi alvo de um atentado nessa madrugada. Segundo a Polícia Civil, ele acordou com um barulho de disparos contra a casa dele, mas não ficou ferido. O caso está sendo investigado e ninguém foi preso. Nessa madrugada, a Polícia Militar de Rio Verde apreendeu 9 toneladas de ração furtada de uma cerealista da região. O produto estava estocado em 2 armazéns. A polícia chegou à carga roubada depois de apreender 30 sacos de ração que estavam sendo transportados sem nota fiscal num caminhão durante uma blitz de rotina. Um funcionário de uma grande empresa está envolvido no crime. 5 pessoas foram presas. Os produtos apreendidos vão ser devolvidos aos donos, às empresas donas. Goiânia tem a segunda maior inflação do país no mês de julho. Segundo o IBGE, o feijão, o leite longa-vida e a tarifa de água e esgoto foram os grandes vilões da pesquisa. A inflação da capital goiana atingiu 0,81% no mês de julho, segundo o IBGE. Índice maior do que o nacional, que registrou variação de 0,52%. Em comparação às outras capitais pesquisadas, Goiânia ficou em segundo lugar. Apenas Salvador teve inflação mais alta, com um índice de 0,92%. Contribuíram para essa alta os alimentos. O feijão carioca subiu 16,33%, o leite longa-vida 18,18%, o arroz 8,2% e o açúcar 2,99%. A tarifa de água e esgoto também contribuiu para elevar a inflação. Temos 2 grupos que são levantados, que são calculados, em que tem a inflação calculada pelo IBGE. Nós temos em primeiro lugar alimentação e bebidas, com maior peso aqui para Goiânia, né, com a maior elevação, e em segundo lugar a habitação. E a habitação aí com maior impacto, como você mesmo já citou, né, de água e esgoto, que teve um aumento significativo em Goiânia no mês de julho. Outros fatores foram o aumento das passagens aéreas e de ônibus. O índice poderia ainda ter sido maior se não fosse a queda de preços de alguns produtos. Um deles foi a cebola, que está custando menos 26,22%. O preço da batata inglesa caiu 22,5%. Os combustíveis também puxaram o índice para baixo. Nesse mês, infelizmente, o lado da balança relativo àqueles preços que aumentaram pesou mais do que os dos preços que caíram.
Depois de uma noite intensa de trabalho, os bombeiros resgataram o corpo do segundo operário que foi soterrado em uma obra no setor sul, aqui em Goiânia. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem, matando os 2 homens. Muito emocionados, familiares das vítimas acompanharam a busca. O trabalho do Corpo de Bombeiros seguiu noite adentro para retirar o corpo do segundo operário soterrado em uma construção na Avenida 87, no setor sul, em Goiânia. O acidente, que aconteceu por volta de 1 da tarde desta quarta-feira, acabou matando Carlito Francisco dos Santos e Wender César de Oliveira, ambos de 39 anos. Os dois trabalhavam cavando os chamados tubulões, buracos estreitos com profundidade de aproximadamente 7 metros utilizados para fazer os pilares da fundação, quando o paredão de terra localizado ao lado deles desabou. O corpo de Carlito foi encontrado em uma profundidade entre 5 e 6 metros por volta das 4h30 da tarde. Já o Wender estava em um tubulão mais profundo, próximo de 7 metros. O corpo dele foi localizado somente às 9 da noite e a retirada completa aconteceu por volta das 10. Agora, por volta das 11 horas da noite, que o carro do IML chegou para levar os 2 corpos. E a rua vai continuar assim, interditada pela SMT, até que a Defesa Civil identifique se pode ou não haver trânsito de veículo aqui, sem riscos de desabamento. Familiares das vítimas acompanharam todo o processo de busca. Emocionada, a esposa de Carlito se lembra dos últimos momentos com o marido. Tchau, amor, tô indo. Eu falei assim, tchau, vai com Deus, amor. Falei só assim para ele. O médico que acompanhou a operação dos bombeiros acredita que a morte dos operários tenha sido por asfixia. Apenas a necrópsia vai poder precisar se ela foi instantânea ou não. Na primeira impressão, com certeza eles morreram logo de imediato, porque já estavam com sinais de rigidez, uma cianose bastante difusa, né? Então, assim, o tempo de vida é muito pequeno. Até porque ali no mecanismo de trauma daquele jeito ali, existem várias ações ocorrendo sobre o corpo. E sendo que a asfixia é o principal motivo do óbito, né? Não dá nem para imaginar a agonia desses familiares que ficaram ali esperando que o corpo do ente querido deles fosse encontrado no meio da terra. É realmente doloroso demais. E a Clínica do Esporte, que é responsável pela obra onde aconteceu o desabamento, diz que por enquanto não vai comentar o assunto. A rua em que fica essa obra ali no setor sul foi interditada e o Corpo de Bombeiros está trabalhando para avaliar os riscos, porque ainda pode haver perigo de desabamento. Nós vamos ao vivo com a repórter Aline Willick, que está lá no local e traz mais informações para a gente. Aline, boa tarde. Como que é a situação aí agora? Boa tarde, Danusa, Jerônimo, todo mundo que assiste o JBC primeira edição. Pois é, ontem a rua ficou interditada e hoje ela continua interditada. A situação continua a mesma. A Defesa Civil atendeu o pedido da SMT de continuar interditando a rua para que possa ser avaliada a situação, para ver se não existe nenhum risco de desabamento da rua, queda de algum veículo, ou a própria movimentação dos veículos aqui na rua provocar um novo deslizamento de terra dentro da obra. Para falar um pouquinho do resgate ontem, que foi bastante tenso, a gente acompanhou toda a noite aí. Aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Alculano Calisto, que foi o comandante responsável pela operação. Boa tarde, comandante. O primeiro corpo foi resgatado mais ou menos por volta das 4h30 da tarde, o segundo só às 9 da noite. Foi um processo bastante delicado, explica pra gente como é que foi isso. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos os ouvintes da TV Brasil Central. Realmente, o primeiro, em virtude de a profundidade ser menor do que o segundo, o resgate foi feito num tempo menor. E o segundo, em virtude principalmente da profundidade, foi preciso de fazer um corte para propiciar que a retroescavadeira continuasse nos apoiando a linha. E então, através dessa mudança de dinâmica, ou melhor dizendo, através dessa necessidade de fazer esse corte, contribuiu com certeza um pouco. E em relação ao resgate propriamente dito, após avaliar o cenário de modo geral, havia até certo ponto perigo de novos rompimentos, novo deslizamento. Então, concentramos as atenções principalmente na segurança dos nossos bombeiros, dos nossos militares, e a todo momento tinha que reavaliar, e foi dessa forma que ocorreu
o resgate. Até por conta desse risco de desabamento e pela possibilidade de ter vítimas vivas ali, houve todo um acompanhamento médico durante esse resgate, né? Olha, pelo cenário, pela profundidade, pela forma que nos foi passada, a gente sempre trabalha com a possibilidade de existir vida ainda, mas naquele contexto ali era muito reduzida e de fato confirmou, ao conseguirmos atingir as duas, que não existia nenhuma possibilidade de ter resistido por um curto tempo mesmo, principalmente pela coluna de terra que estava sobre eles, e até porque em relação ao próprio resgate, vocês podem até perguntar, já antecipando, em relação ao trabalho em si, existia um trabalho criterioso em fazer o corte, em escorar, em avaliar. Então foi dessa forma que desenvolveu o trabalho de resgate das duas vítimas. Muito obrigada pela sua participação, Tenente Coronel Calixto. Parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros pelo resgate. Aqui ao nosso lado também está o pessoal do CREA, o gestor do departamento técnico do CREA, o Edivaldo Maia. Explica pra gente, o senhor não localizou nenhum alvará da prefeitura, o senhor viu alguma irregularidade? Como o CREA vai agir em relação à punição dos responsáveis? O pessoal tinha toda uma equipe técnica, tinha engenheiro responsável, como é que ficou a situação aqui? Boa tarde a todos, né? A equipe técnica do CREA esteve aqui hoje pela manhã, fazendo a vistoria preliminar no local. O objetivo principal era verificar os responsáveis, né, constatar os responsáveis pelo empreendimento. Essa primeira etapa já foi realizada. Com relação à documentação, o estágio que a obra está, ela possui responsável técnico, né, tem um engenheiro responsável pela fundação, um outro profissional responsável pela execução da obra, como consta na própria placa, né. E o que a gente notou, na verdade, foi a falta das condições de segurança, ou o programa que garantisse segurança dos trabalhadores. Esse documento, até o momento, ele não foi apresentado pelos responsáveis pelo empreendimento. A imprensa ontem chegou a questionar a questão de que os funcionários foram resgatados sem o capacete de segurança, mas constatou-se que mesmo com o capacete isso não teria feito diferença na questão do fato deles saírem vivos ou não. Além dessa questão do capacete e dessa questão documental, o senhor percebeu alguma irregularidade em relação ao barranco de areia que despencou sobre os tubulões ali, ocasionando a morte desses servidores? Por isso a importância do profissional, do engenheiro de segurança na obra. Primeiro porque a obra ela possui etapas diferentes. Cada estágio da obra tem uma necessidade. Então tem equipamentos que eles são obrigatórios, que praticamente usa durante toda a obra, né, como por exemplo o capacete que você citou, mas existem várias outras medidas de proteção que ela deve conter nesse plano e engloba a obra como um todo, desde o seu primeiro estágio, limpeza de terreno, até a conclusão da obra. Não só do trabalhador, mas também das pessoas que transitam próximo às construções. Ok, muito obrigado pela sua participação. O Edivaldo Maia, gestor do Departamento Técnico do CREA Goiás. E aqui ao meu lado também, para falar com a gente, está o pessoal da Defesa Civil, o Cid Clay Santana, que é o coordenador técnico da Defesa Civil. Ele vai falar para a gente sobre essa questão da interdição da rua. Coordenador, explica para a gente, existe algum risco de desabamento da rua por conta do trânsito de caminhões, de ônibus, de carros? Foi só uma precaução ou realmente existe o risco de desabamento? Existe o risco de desabamento em virtude de que todo o talude, o barranco está desestabilizado pela queda, pelo rompimento de terra. Então nós, em parceria com o CREA e os profissionais que faziam presente do processo consultivo, nós chegamos a um comum acordo que deveriam, não só pelos veículos, mas para o pedestre, tráfego em geral de veículos. Então, evitar totalmente para não haver movimentação e quanto mais a movimentação, mais vibração e a estabilização ia ser comprometida. O senhor acredita que essa vibração que acontecia nessa rua, no fluxo, inclusive de caminhões da obra, pode ter colaborado com o desabamento dessa terra? Com certeza, é um papel fundamental. Então, na hora que você tem uma coisa estabilizada, qualquer vibração é um fator. Não foi o total, mas é um fator que agravou em si. Ok. Até quando essa rua vai ficar interditada? Qual vai ser as próximas etapas? Vai haver uma pesquisa aí dentro da obra com a Defesa Civil? Como é que vai funcionar isso?
O acompanhamento da execução da obra é responsabilidade dos profissionais do CREA, que vai fiscalizar a execução dos profissionais. Nós vamos acompanhar as medidas de segurança que estão sendo tomadas antes, durante e depois. Então nós delimitamos um prazo de 48 horas essa interdição parcial e nós retornaremos sábado, 9 horas da manhã, para fazer outra avaliação se mantém a interdição ou se faz uma desinterdição. Muito obrigado pela sua participação, Sidclei Santana, coordenador técnico da Defesa Civil. E é isso, a rua continua interditada. Quem tiver que transitar pela região aqui, procurar vias alternativas. E aí agora é procurar os responsáveis, porque as famílias acabaram perdendo a vida de parentes, de pessoas muito queridas, que são preciosas e que precisa haver aí uma investigação muito profunda para saber quem realmente foi responsável por tudo que aconteceu. Voltamos com vocês aí no estúdio. Precisa mesmo, Aline, é isso realmente que a gente espera de verdade, viu, gente? Até porque, olha só, a Secretaria de Planejamento disse agora há pouco, a Secretaria de Planejamento de Goiânia, que essa obra, apesar do tamanho, da dimensão, da importância que essa obra tem ali no setor sul, não tem nem alvará de construção, nem alvará de demolição. Ou seja, é uma obra que não tem por que está acontecendo ali. A Secretaria de Planejamento, inclusive, tem que explicar por que é que deixou ela acontecer dessa maneira, sendo que ela não tinha alvará. Afinal, a Secretaria de Planejamento também tem a Secretaria de Fiscalização. A Prefeitura tem essa obrigação de fiscalizar as obras que acontecem aqui em Goiânia para garantir a segurança de todo mundo, porque é um absurdo o que aconteceu. São 2 trabalhadores que estavam ali tentando ganhar o pão de cada dia e morreram. É absurdo demais. Um absurdo mesmo. 2 vidas que se perderam, né? Infelizmente. Bom, a gente vai para o intervalo e você vê a seguir. O ministro da Saúde vai enviar a Goiânia técnicos para avaliar a situação do Hospital Araújo Jorge. E ainda, você vai ficar por dentro das estreias de cinema de hoje. 12h35. O autismo é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, não existe uma estatística de quantos somos em Goiânia e região metropolitana. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre Seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. www.amigodosautistas.com.br. Eu sou autista, eu sou muito feliz. Nunca desista da vida, nunca desista de nós. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agenda Cultural, todo sábado ao 12h30, logo após o JBC primeira edição. O horário certo para programar o seu final de semana.
Apresentação, Ednair Barros. TBC, a imagem da nossa cultura. Estamos de volta e olha, o Ministério da Saúde deve enviar a Goiânia técnicos para avaliar as condições do Hospital Araújo Jorge, que passa por uma grave crise por falta de recursos financeiros. Foi pedida a liberação de 17 milhões de reais para o hospital, mas a verba federal só deve ser transferida depois da inspeção. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em uma reunião com vereadores de Goiânia, representantes da prefeitura e do hospital. No encontro, eles falaram sobre como a crise pode afetar várias unidades do Araújo Jorge, como a que cuida de transplantes de medula óssea e o pronto atendimento. Chegou a hora da gente relaxar nessa quinta-feira, é dia da gente falar das estreias nas salas de cinema de Goiânia e hoje tem muitas opções, por isso Jarléo Barbosa está aqui com a gente. Jarléo, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Arão, boa tarde, Danusa. Boa tarde, Jarléo. Falar um pouco de coisa boa, né, Jarléo? Porque a gente está precisando mesmo. Cinema, arte para salvar a gente, né? Exatamente, para dar uma relaxada, ficar feliz um pouquinho. São quantos filmes essa semana? São 6 estreias, bastante filmes. 6 estreias. Tem filme nacional, comédia, drama, um monte de filme. Começar falando de uma comédia que está estreando, que chama Perfeita é a Mãe. Nós temos 2 filmes essa semana que falam temática de mãe, assim. Vamos começar falando desse, Perfeita é a Mãe. Apesar de ser o final de semana dos pais. Exatamente. Perfeita é a Mãe, estrelada aí, como a gente está vendo, pela Mila Kunis, que é a senhora Ashton Kutcher. Que ela traz uma temática muito interessante. Que ela mostra uma mulher que tem uma vida aparentemente perfeita, filhos bonitos, bem educados, marido, uma casa e tudo. Só que ele trata dessa questão de como essa expectativa que se cria em torno da mulher, de ser boa mãe, ser boa esposa, ter um trabalho, como isso pode levar a mulher para um lugar assim de surto, porque são muitas expectativas, né? Ela tem que estar... Muitos papéis para desempenhar e em dado momento ela enche o saco dessa rotina de perfeição e isso aí que ela está indo numa palestra sobre como alimentar os filhos de uma forma saudável. E aí ela, nesse momento que ela surta, ela fala, não vou seguir essas receitas. E ela se junta com outras mães e começa uma jornada de libertação. Então elas começam a dar doce para os filhos começam a fazer o que eles querem, elas começam a beber, elas vão no restaurante, não ficam olhando mais, no supermercado, não ficam olhando a tabela nutricional. Tabela nutricional, não, compra o que quer, aí começa a divertir. Então é um pouco isso, a mensagem assim, entendeu? Assim, é um pouco as mulheres quebrando as expectativas que fazem, que o mundo faz sobre elas. Transgressoras, né? Exato, que é uma agenda pesada de se cumprir diariamente, né? Com certeza. E ela começa a travar uma guerra contra esses padrões, assim, né? Um outro filme que fala sobre mães chama Mãe Só Há Uma, e esse é um tema que é muito caro pra gente aqui de Goiás, porque é baseado na história do Pedrinho, do Pedrinho e da Vilma, né, que ficou famoso nacionalmente. E esse filme é dirigido pela Ana Mulaerte, que muita gente conheceu ela pelo filme que ela fez ano retrasado, que é o filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que teve um rebuliço ao redor desse filme. Ela pega a história do Pedrinho e adapta. Ela injeta ali novos elementos e tal. O menino chama Pierre, que é uma versão francesa de Pedro, né? A mãe não chama Vilma, mas nós que conhecemos a história sabemos que é bem baseado nessa história. Então ela usa do artifício dessa história real para contar uma história que, na verdade, ela está contando a história de identidade desse menino, que é o Pierre. Que ele cresceu achando que era Pierre, de repente ele descobre que ele era Felipe, e aí ele fica tentando entender quem ele é entre Felipe e Pierre. Então é a história de uma jornada de um cara tentando descobrir quem ele é mesmo. E para onde ele vai, eu imagino também que deve ser bem difícil, né? E baseado numa, como eu disse, numa história real que ainda é fresca. Assim, né, no imaginário de todo mundo. Com certeza todos nós lembramos, sim, com certeza, desse caso aí, da Vilma Martins, do Pedrinho, porque realmente foi emblemático para todos nós aqui em Goiás, né? Outro filme que está estreando, agora uma comédia mais rasgada, Um Espião e Meio.
E chamam um espião e meio não só porque um dos espiões é baixinho e o outro é muito alto, mas é porque o baixinho ele mal dá um espião de tão medroso que ele é. Assim, então é como se fosse um espião e meio. E o que é o jogo desse filme? A gente tem aí o Dwayne Johnson, que é o grandão, que esses dois estudaram juntos no high school, no ensino médio lá nos Estados Unidos. E o grandão, ele era um nerd que sofria bullying na escola. Gordinho, nerd, que sofria bullying. E esse baixinho era o cara popular na escola. Só que eles cresceram e se inverteu. O Dwayne, que é o grandão, virou um agente da CIA e o baixinho virou um contador, super discreto e tal. Só que o Dwayne, lembrando da imagem que ele tinha do cara muito descolado, ele procura ele para tentar resolver um caso ultra secreto que ele foi mandado. Só que ele é o avesso de um espião, cara da escola, assim. né? Exato. E aí o filme todo é ele com medo, igual ele tá agora, e o outro se utilizando dele para tentar conseguir executar o plano que ele tem. E o interessante é que o medo dele acaba fazendo com que eles consigam muitas coisas, assim, sabe? Então, no fim, esses filmes que têm personalidades opostas, assim, vocês de casa, vocês podem observar. A tentativa do filme é sempre de mostrar no início como eles são diferentes e no final do filme vocês vão ver como eles não são tão diferentes. Como eles são parecidos, né? Eles traçam polos diferentes e no decorrer do filme você chega a uma conclusão de não, eles não são tão diferentes. O grandão é um pouco medroso e o outro é muito corajoso. Né? Tipo aquelas comédias românticas que tem os opostos, todo mundo briga, chega no final, fica junto. Exato, esse é o paradigma que sempre tenta fazer, traçar opostos para depois aproximar eles. Outro filme está estreando para criança, Cantando Galo. É uma animação, geralmente a gente está acostumado a ver animações americanas. Essa é uma animação mexicana e traz um cenário que é bastante conhecido aqui por nós brasileiros, que eu vou explicar qual é. Essa conta a história do Totó, que ele é um galo que nasceu muito fraquinho, ele é o menor galo da granja, ele não tem muita força, ele não é muito apto para exercer as funções que um galo demanda ali na granja. O nome do galo é Totó? Totó. É um galo com nome de cachorro, né? Eu não sei exatamente como pronuncia, porque é um filme gringo, mas é Totó. E aí, em determinado momento, o dono da fazenda decide destruir a granja, destruir a casa deles ali. E ele fala, ó, não vou deixar isso. Mas para não deixar, ele precisa ir para um lugar para ser treinado a como defender o seu lugar, os seus amigos. E o lugar que ele vai é um lugar de rinha de galo. Olha só. Então ele faz um paralelo ali que é quase um MMA de galo, só que na verdade eles estão traçando a coisa da rinha, sabe? Assim, então no México, que tem muito isso também, eles mostram que é um lugar abandonado, que é um lugar onde os animais são submetidos a maus tratos e tudo. E é uma jornada parecida com o filme que a gente tem também de galos e galinhas, que é A Fuga das Galinhas, que a gente tem as galinhas aprendendo a se defender para poder defender o seu lugar e a sua vida ali. Essa também é um pouco a história, ele vai fazer passar por esse aprendizado para voltar para o seu local e tentar defender a sua granja ali, os seus amiguinhos, né? Eu acho o máximo esse tipo de animação, sabe? E é como a gente diz, é para criança, mas tem muito pai que o pai não quer assistir, né? mas... Passa uma mensagem também bacana, Exato, não é só um desenho à toa, Exato. Né? E levam muitos pais para assistir, né? Às vezes o filho nem quer, mas o pai... Vamos lá ver um filme. Acabou? Não, tem mais. Tem mais? Então vamos. Esse filme agora é muito interessante, chama Conexão Francesa. É estrelado pelo Jean Dujardin, que foi o cara que ganhou o Oscar de melhor filme pelo aquele O Artista. Não sei se vocês lembram, um filme preto e branco de dança, que é um filme mudo e tal. E agora ele está estreando um filme francês, porque ele é francês, e conta a história de um juiz que foi transferido para a região de Marseille, ali, onde é onde tem a maior máfia de drogas, no caso heroína, ali da França, que exportam para os Estados Unidos e para tudo. E ele vai ali para desarticular essa organização mafiosa e tal. Então o filme todo se baseia num paralelo entre o Jean Dujardin, que é o juiz, contra o chefão da organização. Eles são uma espécie de dupla, de opostos, assim. E o filme fica uma batalha, e é baseado em caso real. A história de fato aconteceu, teve esse juiz mesmo que foi pra lá. E é um filme que, pra quem gosta de filme de policial, ele tem sido repercutido na crítica como uma espécie de descendente do Poderoso Chefão, assim. Então, ele, por causa da temática, por causa do jeito de filmar também, é claro que... Lembra muito, né, realmente, esses
italianos, exato, né? Exato, é a noção de máfia mesmo, assim, né? Só que é um filme que traz uma carga mais pop. Se você prestar atenção nessa música, ele tá tocando com a música Bang Bang, já tocou em vários filmes, Tarantino já usou essa música. Então ele tenta mesclar essa tradição de filmes, assim, de máfia com uma coisa mais pop, assim, sabe? E passado na França, que é um visual novo para esse tipo de filme. O último filme estreando é um filme brasileiro que se chama Brasil S.A., que é muito difícil aqui eu explicar para vocês qual é a história do filme, porque é um filme que trabalha mais com símbolos do que com a noção de história. Basicamente, o que eu posso dizer para vocês é que o fato de ter Brasil no nome não é à toa, porque é um filme que tenta dar conta da própria história do Brasil. Desde da cana, como a gente está vendo ali, um canavial, até a nossa história contemporânea, nosso momento atual. E ele tenta contar isso através de símbolos, assim, sabe? Então ele vai usando tem um pouco de história, um pouco de documentário e muito simbólico. É um filme que passou em diversos festivais, apesar de estar estreando agora aqui no Cine Cultura, é um filme que vai passar no FICA. É um filme que é um dos filmes selecionados para ser exibido no FICA. E é um filme pernambucano. Para quem não sabe, Pernambuco tem um dos cinemas mais fortes do Brasil. Ele produz com mais qualidade. O filme que teve em Cannes esse ano, por exemplo, é um filme pernambucano do Kleber Mendonça Filho. Então, um grande polo de cinema hoje do Brasil. Brasil S.A. do Marcelo Pedroso, esse filme. É muito interessante as imagens, né? Assim, realmente tem que assistir para entender realmente do que se trata, né? E imagina, quando se trata também de filmes que são muito simbólicos, cada pessoa tem uma interpretação diferente, né? E é o tipo de filme, esse filme para ver no cinema, né? As pessoas não podem perder a chance porque tem uma imagem muito forte, assim. E como eu falei de FICA, esse filme vai passar no FICA, o FICA já começa a semana que vem, né? Terça-feira, dia 16, nós, como todos os anos, vamos estar lá fazendo uma cobertura especial do festival e tem filmes muito legais passando esse ano, como Brasil S.A. e como Taegu Awan, que é um filme goiano, que vai estar passando lá na Mostra Goiana, mas já passou em festivais do mundo, como o Cinema do Hello, que é um dos festivais mais importantes do mundo de documentário. Tá certo, Jarléo. Então, até semana que vem, terça-feira, direto do FICA. Você, claro, vai acompanhar tudo aqui na nossa tela, aqui na TBC, de manhã e à noite. Vamos ter uma overdose de Jarléo. Vai ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas que bom, vai ser muito bacana, muito esperado. Obrigada pela participação, Jarléo. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Daqui a pouco você vai ver, já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Civil. E a obra do BRT que exige a atenção dos motoristas que passam pela Avenida Goiás Norte. Mais um trecho foi interditado. 12h51, a gente te mostra já já. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Uma cantora extraordinária, linda, com uma voz bacanérrima. Meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão. Você abusou. Camila Faustino. Tirou partido de mim, abusou. Pela cidade, todas as culturas. Agora a gente vai invadir o estúdio. E aqui na Cultura, o que há de melhor na cidade. Com formas, luzes e cores. Metrópolis. Tão curiosos? Hoje, 11 da noite. Abertas as inscrições para o concurso da Polícia Civil de Goiás. São 500 vagas para agente e escrivão substituto. A inscrição deve ser feita pelo site da CESP até o dia 31, com pagamento de taxa de R$ 110. O salário é de R$ 1.500 para uma jornada de 40 horas por semana. Além da prova objetiva, o concurso inclui avaliação física e exame psicotécnico, entre outras etapas. O trânsito no cruzamento entre a Avenida Goiás Norte e a Rua Senador Gonzaga, no setor Crimeia Oeste, está exigindo mais atenção dos motoristas. É que o local foi interditado para a construção das obras do BRT na região. A expectativa é que o bloqueio dure cerca de 20 dias.
O cruzamento entre a Goiás Norte e a rua Senador Gonzaga Jaime está interditado. Por isso, o motorista que segue pela avenida no sentido bairro-centro terá que fazer a conversão à esquerda na rua Doutor Constâncio Gomes para chegar ao Crimeia Leste. Já na direção contrária, o condutor que vai no sentido centro-bairro deve virar à esquerda na rua Ministro Guimarães Natal. A avenida Senador Gonzaga Jaime hoje não mais acessa a Avenida Goiás em direção ao setor centro ou Fama. Em função disso, houve essas alterações, inclusive, na Avenida Guimarães Natal. Quem vem no sentido centro-bairro ou bairro-centro, hoje está permitido fazer a conversão à esquerda, tanto para acessar o Crimeia Leste, como também para acessar o Crimeia Oeste. No meio da tarde desta quarta-feira, o movimento do trânsito era intenso e exigia mais atenção dos motoristas. Com certeza, esse trânsito aqui de Goiânia, a gente tem, além da tensão, ainda a gente tem que estar atento aí às obras, né? Começa a construir, depois, né, não termina, já tem quase 2 meses que eu passei aqui, essa obra está do mesmo jeito, é complicado, né? Mesmo com a mudança, quem passava pelo local acredita que os transtornos são passageiros e valem a pena. No princípio é um transtorno muito grande, mas os benefícios vai ser maravilhoso, né? Vai ficar marcado dentro de Goiânia esse benefício aqui quando ficar pronto. A expectativa é que a interdição entre as duas avenidas seja de 20 dias. O que nós estamos pedindo para aqueles que trafegam no local é que tenham paciência. O trânsito, geralmente, quando faz alguma alteração nesse sentido, em vias tão importantes, de fluxo tão grandes como é a Avenida Goiás Norte e essas transversais, acabam trazendo alguns transtornos. Mas brevemente, em prazo de 3, 4 dias, os motoristas já ficam acostumados a trafegar no local e começam até buscar rotas alternativas que ficam melhor para o seu trajeto. Agora o tempo. Nessa tarde o sol continua e as temperaturas não caem. A boa notícia é que a umidade relativa do ar aumentou. Confira os detalhes no mapa. O tempo vai ser estável, com céu claro e sem chuva. Em Campos Verdes, no norte, os termômetros registram temperaturas entre 16 e 31 graus. Na região sul, em Aulândia, a máxima fica em 32. Máxima de 29 em Aporé, no sudoeste goiano. Na cidade de Goiás, localizado no centro-oeste, as temperaturas variam entre 17 e 33 graus. Planaltina, no leste, tem mínima de 15 e máxima de 30. Em Goiânia, tarde quente de sol. A máxima vai ser de 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 90% a 39%. A polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de matar um homem por causa de uma dívida de drogas. O crime aconteceu ontem à noite no bairro Capuava, em Goiânia. A polícia prendeu Paulo da Silva Santos, de 42 anos, e Bruno Rodrigues Lima, de 24, pela morte de Antônio Francisco dos Reis Filho, de 30 anos. Os suspeitos teriam matado o homem na casa dele por causa de uma dívida de R$2.000 em drogas. A perícia constatou várias lesões na parte das costas, do rosto. E outro dado também que causa repugnância foi que o filho da vítima, de 6 anos de idade, estava no quarto dormindo, né? Então, tem essa toda situação. Eles sabiam desse fato, cometeram homicídio contra o pai da criança que estava lá, depois subtraíram alguns objetos e empreenderam fuga. Esse homem, que não quis ser identificado, estava na casa de Antônio, no bairro Capuava, quando a briga começou. Ele contou ter tentado salvar o amigo, mas fugiu com medo dos autores. Por volta de 8 horas, 9 horas, ele foi preso em flagrante por assaltar uma senhora na Praça Cívica. Chegando aqui na central de flagrantes, ele comunicou que tinha sido testemunha do homicídio. De acordo com a polícia, Paulo seria o traficante que foi atrás do dinheiro, mas ele nega participação na morte de Antônio. Não tinha nada a ver com isso, estava dormindo, não sei de nada. Você não participou do crime? Não, senhor, só um juiz quer falar mais. Ele ainda teria mentido a identidade para a polícia no momento da prisão, mas até o nome falso tinha passagem. O Paulo da Silva, no primeiro momento, deu o nome de outra pessoa, nós puxamos e tinha uma passagem criminal. Nós submetemos ele à identificação criminal e deu no nome dele correto, né,
passagens por 3 roubos, 157, 2 receptação, 2 crimes de estupro e também de tráfico de drogas. Já o Bruno, que confessou ter matado Antônio para a polícia, contou outra versão da história e nega o envolvimento com o tráfico. Foram lá para cobrar uma dívida de droga? Não, senhora. Os 2 presos vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil. A polícia prendeu um homem que aplicava golpes em fazendeiros no interior do estado. Ele comprava máquinas com cheques roubados e depois revendia para os produtores rurais. E o que mais impressiona é que ele já tem 15 passagens na polícia pelo mesmo crime. Com uma ficha extensa e com 16 processos criminais pelo mesmo golpe, Paulo Antônio Gomes, de 48 anos, é um velho conhecido da polícia. Segundo a delegada responsável pelo caso, ele já teria cometido inúmeros estelionatos na compra de máquinas agrícolas. As vítimas eram principalmente agricultores e agropecuaristas do interior de Goiás. Ele se aproveita de que realmente a comercialização dessas máquinas agrícolas nem sempre, não é comum apresentar a nota fiscal ou qualquer documento que comprove a propriedade desse bem. Sabendo disso, ele tem uma certa facilidade de revender essas máquinas, mesmo não tendo a nota fiscal ou um documento que comprove um recibo ou um contrato de compra e venda que comprove ali a propriedade do bem. A investigação chegou ao suspeito depois de mais um golpe aplicado. Segundo a polícia, em uma negociação para a compra de uma máquina agrícola, Paulo se apresentou com um nome falso e ainda efetuou o pagamento com um cheque roubado. O prejuízo da vítima do último golpe foi avaliado em aproximadamente R$130 mil. Como todo bom estelionatário, ele tem um poder de persuasão muito grande, acaba conseguindo convencer a vítima a entregar o bem antes mesmo de haver a compensação do cheque, antes de ter a certeza de que realmente vai receber. Depois disso, as vítimas não conseguem mais contato com ele e ele some com o trator e muitas vezes, quando ele compra o trator, ele já tem inclusive para quem ele vai revender. 3 tratores já foram recuperados das 3 vítimas e apenas uma foi ouvida. A Polícia Civil espera que a divulgação do caso incentive outras vítimas a procurarem a delegacia. Paulo Antônio Gomes será indiciado novamente pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e receptação. O JBC Primeira Edição fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma boa tarde para você. Muito boa tarde para você. A gente se vê de novo amanhã. Até lá.